Amém. Então hoje nós estaremos falando sobre Josué capítulo 2, que são sobre os 2 espias em Jericó. Nós falamos de vários assuntos já sobre Josué, e dentro dessa temática de conquistar ou vencer com Josué, nós teremos vários assuntos que vai consolidar a nossa fé em Deus e principalmente nos projetos que Deus tem para cada um de nós, seja ministerialmente, pessoalmente, dentro da visão de crescimento espiritual e de amadurecimento. A palavra de Deus fala, e nós acompanhamos em alguns estudos aqui, que depois que eles assentaram em Sitim, Josué manda 2 homens até Jericó. Eu acho que ele tinha aprendido a lição com Moisés, que Moisés tinha mandado 12, e dos 12 que ele mandou espiar a terra, só 2 voltaram acreditando do que Deus podia fazer, e os 10 voltaram totalmente desesperados, descrentes e sem esperança nenhuma. E só 2 confiaram que Deus tinha dado a vitória. Então, em vez de mandar um representante de cada tribo, Josué agora defende a ideia e faz isso muito ferozmente, como diz, enviando apenas 2 espias para Jericó. E a palavra diz assim, andai na terra de Jericó. Deus manda Josué invadir a terra, porque já declarava que a terra já era dele. E o mais complicado é entender que aquela cidade toda murada realmente ia trazer dificuldade para ter acesso a ela. E Josué fala para os espias, andai na terra de Jericó. Nós sabemos que a palavra andar é um verbo aqui que mostra o movimento em direção a. E a cidade de Jericó foi realmente visitada por esses espias. E nós vemos que essa palavra andar também representa o que Deus queria que eles fizessem. Porque dentro dessa visão do andar, nós temos também a ideia de observar a maneira de viver. Andar na terra é a maneira de viver naquele lugar. Como eles conseguiam entender a respeito do povo e de toda a situação que estava em volta. E ele fala, andai na terra e observai Jericó. Então não era só estar caminhando, não era somente ir em direção a Jericó. O aspecto agora era maior, era mais amplo. É você entrar na cidade e observar tudo que ela tem. Como nós vamos entrar? Qual vai ser a estratégia? E nós vemos que eles fazem isso de uma maneira inteligente. Aí você fala, como assim inteligente? Porque o primeiro lugar que eles vão é na casa da mulher prostituta. Talvez a gente faça, mas inteligente, os servos de Deus, seguidores do nosso Senhor, a primeira coisa que faz numa terra estrangeira é ir na casa de uma prostituta. E ainda fala, e pousaram lá. Passou a noite com a prostituta, então falaram. Pensaram, acho que pensaram um monte de coisa. Mas, por que foi inteligente? Porque dentro da estratégia, principalmente, vamos falar aqui, geopolítica daquele momento, eles entrarem numa casa de uma prostituta provavelmente não daria nenhum ar de desconfiança, entre aspas. Claro, ficaram desconfiados por saber que eram os inimigos que estavam entrando ali, mas provavelmente não despertou um alarde tão rápido ao ponto do exército inteiro vir contra eles. Afinal de contas, pensaram, eles devem estar muito tempo no deserto em todos os sentidos, vieram aqui dentro procurar uma mulher. Só que fazia parte da estratégia, porque ali sabia que seria um lugar que poderiam vir buscá-los. Poderia chamar a atenção por serem estrangeiros, mas era um lugar visitado por todos. É como se fossem as cantinas, os bares, né, da vida. É um lugar que todo mundo vai. E eles entraram ali.
entraram, e a palavra entrar significa ir para o interior. Entrar na casa, ficar ali. E o mais interessante são as duas palavras que completam. A casa de uma mulher. Aí completam com o adjetivo dessa mulher, prostituta. E o nome dela era Raabe. Quando eles entram na casa dessa mulher, claro, quem viu eles entrando, possivelmente a partir do momento que eles passam as entradas, todo mundo ficou de olho neles para ver o que eles estavam fazendo ali. E essa entrada na casa da prostituta, para passar a noite ali, com certeza aconteceu depois que eles olharam tudo que tinha em volta da cidade, dentro da cidade, para que eles pudessem agora disfarçadamente ter um lugar para ficar. E um tema interessante que eu já falei em outra mensagem, que Deus aqui, nesse momento, não esconde o título da mulher. Não disfarça esse título. Entrou na casa da mulher, prostituta. E de repente Deus usa essa mulher nesse momento de uma forma interessante. E quando falar entrou na casa da mulher, e ele faz questão de falar, de colocar aqui que é uma mulher também, exatamente para quebrar vários paradigmas que o ser humano coloca. Que a mulher foi a causadora do pecado entrar no mundo, de que ela foi rejeitada, que ela é isso, que ela é fraca, que ela é não sei o quê. Tantos detalhes negativos. Mas aqui mostra o valor que Deus deu para essa mulher. Deus acreditou nela. Deus escolheu essa mulher. De tal ponto que essa mulher acabou se tornando figura importante na aparição do Messias. Na aparição podia ser qualquer outra mulher. Talvez as mais santas da cidade. Mas não, Deus escolheu uma prostituta para fazer parte dessa linhagem de Davi. E nós vimos que Deus faz tudo isso e permite tudo isso para mostrar para nós que ele, diferente do que muitas igrejas pregam, ele não se prende a preconceitos. Ele não se prende a conceitos negativos ou estigmas que as pessoas têm. Pelo contrário, ele faz questão de trazer essas pessoas no meio do seu povo para que se transformem, para que seja trabalhado e transformado por Deus. Quando a gente olha para nós mesmos, para a nossa história, para o nosso roteiro no caminho de nossa fé, se a gente parar para perguntar por que Deus me escolheu, não foi porque só eu escolhi ele, porque a Bíblia fala que ele nos escolheu primeiro. Então se eu estou andando com Deus hoje é porque ele me escolheu. E por que Deus me escolheu? Se eu me considero tão problemático, se eu não me valorizo o quanto eu acho que deveria me valorizar, eu acho que eu não tenho esses valores todos para que Deus pudesse me escolher. Por que Deus me escolheu? Por que Deus escolheu Raabe? Raabe era uma prostituta. Era uma mulher que, segundo muitas cabeças daquela época, a mulher era o gênero que ficava sempre em segundo lugar. As decisões eram feitas sempre pelos homens e nunca por uma mulher. E dessa vez, a decisão de uma mulher fez diferença. E que diferença! Podia ter sido um histórico de destruição. O povo de Israel podia ter sido fracassado. Mas foi por causa da decisão dessa mulher, que muitos rejeitavam, tinham preconceito, vivia à margem da sociedade, tanto é que ela vivia nas casas ali na muralha, que era na divisa, para que as pessoas tivessem acesso a esse trabalho que ela oferecia, porque ela já era um preconceito. Ela já era marcada. E marcado nessa época como prostituta, era de forma sempre negativa. Porque era a mulher que trazia o pecado para dentro da casa. Era a mulher que era o antro, fazia parte do antro ali da comunidade. Geralmente vivia nos guetos da comunidade. E de repente Deus escolhe essa mulher, cheio de marcas, cheio de, que nós chamamos de pecados, cheio de pesos negativos, para fazer dela uma diferença na história.
Uma diferença marcante. Uma diferença onde o trabalho que ela fez resultou também na vitória de Israel. Na vitória de todo um povo. Na vitória de uma nação. E Deus faz questão de marcar essa mulher, porque lá na frente nasce José. Lá na frente nasce Davi. E mais lá na frente, alguns anos mais para frente, nasce Jesus, dessa mesma linhagem. Essa mulher prostituta chamada Raabe tinha a sua vida marcada por tantas coisas negativas. Mas mesmo assim, Deus a escolheu. Ela era tão famosa na sua profissão que quando falaram para o rei sabia quem era. Já mandou logo soldados para a casa dela para saber onde estavam os espiões. Mas Deus protege os espias através dessa mulher. Geralmente, as prostitutas, e quando você estuda a história antiga, elas sempre tiveram um papel político dentro da história de vários povos. Aqui não foi diferente, só que não foi para o povo dela. Foi em favor do povo inimigo. Isso fez a grande diferença no papel dela também. Geralmente as prostitutas sempre decidiam em favor do seu povo, porque tinha ali o rei ou os governantes que pagavam para que elas fossem espias. E aqui foi o inverso. Foi diferente, ela não recebeu nada por isso, inicialmente falando. E quando o rei envia soldados para a casa dela, antes de falar com eles, antes deles falarem qualquer coisa, eles não pediram para serem escondidos. Eles não pediram para que os defendesse, que mentisse para os soldados. Eles não pediram nada. Foi iniciativa dela. A decisão foi dela. Ela chegou para os soldados e falou, não, olha, realmente eles estiveram aqui, nessa parte. Ela não mentiu, porque senão teria problema. Eles invadiriam ali só para ter certeza se eles realmente não tinham entrado naquela casa. Não, eles realmente passaram aqui, mas eles viram que estava escurecendo, eu os dispensei, eles foram embora. Se vocês apressarem atrás dele, é capaz de vocês encontrarem. Então ela já criou uma rota de fuga para os espias, uma proteção, e ainda escondeu eles lá no segundo andar da casa ali, no sótão da casa, para que nada acontecesse com eles. E quando ela chega até eles, aí nós entendemos qual era a razão dessa iniciativa. O que ela entendia, apesar de tudo que é negativo, apesar de todos os conceitos e preconceitos que repousavam sobre ela, nós vamos entender qual foi o entendimento que ela teve de toda a situação. Ela fala assim, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Ela reconhecia. Ela entendia. Ela já tinha uma visão geral do que Deus estava fazendo. E não era o Deus dela, nem o Deus do seu povo. Ela entendeu que o Deus de Israel já estava entregando aquela cidade para eles. E ela entendia que de alguma maneira aquele lugar seria destruído. Ela não sabia como, não sabia de que maneira, mas ela sabia que o Deus que foi poderoso, porque ela coloca, ela fala assim, que o pavor que infundis caiu sobre nós, ou seja, o povo já estava totalmente pulverizado de antecedência. Todos os moradores da terra, ela fala, já estão desmaiados. Só de escutar as histórias e só de ver o que Deus estava fazendo do lado de lá. E ela fala assim, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. E ela está falando de uma coisa que aconteceu há quase 40 anos atrás. De algo que tinha acontecido há muitos anos atrás. Quando vocês saíram lá do Egito. Então eles sabiam da história que tinha acontecido no Egito, já era algo marcante. E eles estavam acompanhando essa crescente, essa aproximação de Israel. E agora, diante do Jordão, ela também sabia que o Jordão, eles também passaram em seco. E o que mais assombraram eles também foram os 2 primeiros reinos que eles destruíram. O Seom, dos amorreus, e Og,
Para quem não conhece a história, Og era um gigante. E eles destruíram praticamente todo aquele povo e o rei foi morto. O rei, que era um gigante, que assombrava todo mundo, que colocava medo nas nações vizinhas, foram os dois primeiros reinos que fez parte dos dois primeiros reinos destruídos por Israel. E isso impactou muito Jericó. Isso impactou muitos povos vizinhos. Então ela fala assim, quando nós ouvimos isso, desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Ou seja, só a presença deles do lado de fora já desmaiava o povo. Já deixava o inimigo sem forças, sem ânimos e sem nada. E ela coloca aqui a maior declaração de fé já escutada por um ímpio. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Com uma declaração dessa, nós vemos aqui uma das maiores declarações de fé feita por alguém que não fazia parte do povo de Israel, mas que reconhecia a grandeza de Deus a tal ponto que agora estava se curvando diante dessa grandeza. Se curvando diante de Deus, reconhecendo que Deus era realmente aquele que viria em favor de Israel. E aí é onde vem agora a parte da estratégia dessa mulher. Por que que ela escondeu os espias? Por causa disso. Ela fala, agora pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, não foi nem por ela, nem pelo Deus dela, foi por Deus de Israel, porque ela sabia que nele ela podia confiar. Aí ela fala, assim como eu usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e para me dares um sinal certo de que conservareis a vida do meu pai, da minha mãe, como também dos meus irmãos, minhas irmãs, e tudo que tem, e também que vai livrar todos nós da morte. Ela entendeu que só em Deus havia salvação. Ela compreendeu que naquele momento, o único que poderia salvar a vida dela e da família dela era o reconhecimento da grandeza desse Deus. Então ela se curva diante de Deus. E como é lindo quando nós entendemos que a nossa salvação, que a solução de um impasse tão grande, depende da nossa decisão de se curvar diante da grandeza de Deus. O que me chama a atenção é o versículo onde ela fala, olha, quando só a presença, por causa da presença de vocês, já não há mais ânimo nenhum, já não há mais força nenhuma, todos já desmaiaram o coração. Será que a nossa presença como filhos de Deus, como servos do Senhor, causa esse impacto espiritual? Que impacto a nossa presença causa? Eu lendo esse texto hoje fiquei pensando, que impacto no mundo espiritual eu causo? Não é porque eu sou melhor que ninguém, nem mais importante que ninguém, não. Mas observando que aqui ela fala, só a presença de vocês já desanimou o coração de todos. O inimigo ficou ali caído, desmaiado, sem força, sem ânimo. Será que nós somos capazes de, no mundo espiritual, causar esse tipo de impacto? Ou será que quem desanima somos nós? Ou será que é nós que estamos desanimados, que somos nós que estamos caídos, que somos nós que estamos aqui em frangalhos? Pergunto a vocês. Quanto conseguimos impactar no mundo espiritual? E nós vemos aqui que o compromisso com a promessa fez com que as coisas acontecessem. Porque eles disseram, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Não era só misericórdia. A palavra misericórdia veio acompanhada de fidelidade. Porque poderia ter misericórdia sim, mas que tipo de misericórdia seria?
Nós livraremos você, mas vamos deixar a terra destruída e você vai ficar aí, à mercê. Mas a misericórdia e a fidelidade vem acompanhada de socorro, de salvação. A gente vai destruir a terra vai ser destruída e você não vai ser abandonado. E olha só. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontre os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tornareis o vosso caminho. Toda vez que representa aqui o 3, sempre mostra o que Jesus fez por nós. Você espera 3 dias, e só depois de 3 dias você continua o seu caminho, livre da morte. Jesus morreu, ficou 3 dias sepultado, e no 3º dia ressuscitou para nos livrar eternamente da morte e do inferno. E a promessa foi um pouco mais além. E a Bíblia fala aqui: disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fez jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo a tua mãe, teus irmãos, teu pai, toda a tua família, a família do teu pai, qualquer que sair para fora da tua casa, o seu sangue cairá sobre a sua cabeça e nós seremos inocentes. Então nós vemos que, de repente, o que Deus faz é revelar mais uma vez o plano de salvação que Ele tem reservado para nós. Fio de escarlata é o que nos liga a Deus. Escarlata é o sangue de Cristo, o sangue de Jesus, que é vermelho, que Ele derramou para conectar exatamente a nós, para que nós fôssemos salvos. E aqui nós temos a maior revelação. Se nós entendemos que da mesma forma que o sangue do Cordeiro foi passado pelas janelas, pelas portas, e o povo lá no Egito, quando a morte passou, eles foram salvos, aqui também esse fio de escarlata na janela representa a marca da salvação. E quando ela obedece, porque assim que eles vão embora, a primeira coisa que ela faz foi amarrar a linha de escarlata, o cordão vermelho na janela, para que a marca da salvação estivesse ali e quando tudo fosse destruído, ela fosse salva. E o mais interessante, a casa ficava sobre os muros. Quando nós lemos lá na frente, lá em Josué 6 e 7, nós vamos ver que o muro todo caiu. Ou seja, se o muro todo caiu, provavelmente a casa dela também ia cair. Por que não caiu? Porque a marca estava na janela. As casas da muralha, o único lugar que não caiu foi onde estava a casa de Raabe. E o mais interessante é que eu fui procurar na história. Os arqueólogos descobriram que de toda a região das muralhas da antiga Jericó, só tem uma área que não foi totalmente destruída, que você ainda vê algumas colunas de pé. E eles falam que ali era o lugar da casa da Raabe. Ou seja, nem a casa dela foi destruída, nem os bens dela foram perdidos. Ninguém da família que estava dentro da casa morreu. Porque quando você entende o que eu falei na mensagem anterior, quando você entende qual é a proposta de Deus sobre nossas vidas e aceita essa proposta, Deus nos salva, nos guarda, nos restaura e deixa a nossa casa de pé. Por que nós somos escolhidos? Não é porque nós somos melhores que ninguém. É porque nós aceitamos a proposta salvadora de Deus. Quando nós aceitamos e entendemos essa proposta, tenha certeza que milagres acontecem. Tenha certeza que a nossa família fica de pé. Por mais que turbulências, terremotos, furacões, tudo cai à nossa volta. A muralha de Jericó caiu toda. Só a casa de Raabe foi salva. Porque ela decidiu entender e viver a promessa de Deus. Quando nós deixamos as nossas ideologias, quando nós permitimos que a palavra de Deus seja real em nossa vida, e quando nós aceitamos essa proposta de Deus de nos salvar,
e de fazer de nós agentes salvadores, porque ela foi uma agente salvadora. Ela ajudou os 2 espias se salvarem. Então, quando nós fazemos parte desse exército que Deus usa para salvar vidas, com certeza a nossa história é mudada. Com certeza a nossa história é transformada, assim como a de Raabe foi. Que nós possamos entender não só a proposta de Deus, não só o que Deus faz e tem feito, mas o mais importante, quando nós entendemos o que nós devemos fazer para que essa promessa se cumpra, para que essa proposta realmente aconteça, para que tudo isso nós possamos enxergar em nossa vida, dentro da área de negócios, toda proposta só se realiza, só acontece quando os 2 lados que estão de acordo com essa proposta cumprem a sua parte. Deus fez a proposta para Raabe, na verdade ela fez primeiro, né? Porque ela pediu para que ela fosse salva assim como ela estaria salvando os espias. Ela fez a parte dela, ela cumpriu todos os requisitos colocados ali. Colocou os espias salvos, seguros, mandou-os fugir pela janela, indicou o caminho que daria a salvação da vida deles e depois ainda colocou a marca na janela. Quando nós seguimos a proposta, todos os itens como tem que ser feito e realizado, temos a garantia da nossa salvação. A proposta dele está nas Escrituras. Se nós seguirmos tudo que ele nos deixou, tudo que ele nos ensinou, teremos a certeza da nossa salvação. E ele salva a nossa casa. Por isso que Josué também, sabendo disso, ele sempre disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos guarde, que Deus nos capacite e nos dê força para viver cada fase desse processo na sua proposta de salvação. Que Deus faça de nós agentes salvadores, para que possamos salvar vidas também, levar vidas para o reino e alcançar mais vidas, tirando do inferno e colocando onde precisa estar em Deus. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.